Aquí en Plaza de Mayo continúa entonces esta protesta contra la presencia de Bolsonaro aquí en Buenos Aires. También está Miriam Bregman, legisladora de la ciudad. Bueno, mira, un rechazo, ¿no?, que se ha notado a lo largo del día contra la presencia de Bolsonaro. Sí, hemos venido con una importante columna de las organizaciones de izquierda a decirle no a Bolsonaro. Las mujeres le decimos que no a este candidato machista, misógino, homofóbico. Yo estuve en Brasil marchando en aquella famosa marcha de mujeres contra Bolsonaro y desde allí venimos manifestándonos en la calle contra un candidato que es parte de la avanzada de Estados Unidos en la región. Creo que esto es lo que se vio hoy en la Argentina, ¿no? Sentirse como hermanos que decían con Macri. Uno se pregunta en qué están hermanados. Bueno, están hermanados en que los dos están a favor de la injerencia imperialista en Venezuela, los dos están a favor de que el FMI avance en la región y eso es lo que los hermana. Nada bueno ni nada que hermane a los pueblos, sino a sus políticas a favor de Trump. Hoy al mediodía hubo un discurso ahí similar de los dos en este caso, no tanto de Macri, el presidente de Argentina, como Bolsonaro, en cuanto a cómo tenía que encaminarse esta relación entre Brasil y Argentina, pero un poco yendo para la derecha. Un poco a la derecha, muy a la derecha. Creo que sí, porque precisamente los dos son gobiernos muy alineados, no solo en lo económico, lo que todos conocemos del Fondo Monetario, las políticas de ajuste, sino también en la política exterior con Estados Unidos. Y creo que eso empieza a ser fuertemente rechazado en Brasil y hoy salimos a la calle no solo para decirle que no a Bolsonaro, a su visita a la Argentina, sino especialmente para acompañar a los estudiantes y docentes brasileños que vienen haciendo movilizaciones muy masivas y que son un ejemplo de cómo se enfrenta a un político como esto, porque parecía que Bolsonaro era invencible, ¿no? Lo mostraban como que, bueno, ahora va a gobernar la derecha, la ultraderecha y que no hay nada que hacer contra él. No, docentes y estudiantes ya se pusieron de pie en Brasil y están demostrando que se puede dar pelea y que no van a aceptar el chantaje, porque el chantaje de Bolsonaro es o ajusto la educación o ajusto los jubilados. Entonces, está muy bien que docentes y estudiantes se pongan a la cabeza y los estamos acompañando desde aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Oi gente, estamos começando de novo aqui a live, deu um pequeno probleminha no primeiro vídeo, mas agora vai dar tudo certo. Como eu tinha falado antes, eu sou Odete, eu sou estudante de Ciências Sociais na USP, eu também sou parte da Juventude Faísca Anticapitalista e Revolucionária. Estou aqui com a Isa, estou aqui com o Pablito também, a gente vai fazer um pouco essa live do Esquerda Diário rumo à construção do dia 14, o dia da greve geral contra a reforma da Previdência e os ataques do governo. Vocês acabaram de ver agora o vídeo da Miriam Bregman, que é uma legisladora da Frente de Esquerda na Argentina, que é um vídeo que ela deu durante o ato, impulsionado também pela FIT, contra a presença do Bolsonaro na Argentina. O Bolsonaro foi negociar com o Macri como eles vão fazer para poder atacar ainda mais a classe trabalhadora e a juventude no Brasil e na Argentina, mas ainda assim também se subordinar aos interesses do imperialismo, do Trump, para poder fazer com que toda a América Latina possa estar subordinada aos avanços desse interesse. E frente a isso é muito importante essa demonstração de solidariedade que a gente viu dos nossos companheiros argentinos, fazendo um ato em repúdio ao que representa o Bolsonaro, todo o seu racismo, seu machismo, sua LGBTfobia, todo o significado que ele tem de como ele quer atacar a classe trabalhadora, retirar os direitos da juventude. E é por isso que a gente também queria apresentar para vocês esse material que é parte da Rede Internacional de Diários, né, que é o Esquerda Diário, que é impulsionado em mais de 12 países, em mais de 7 idiomas, que também que é impulsionado pela fração trotskista da Quarta Internacional. Nesse material a gente debate um pouquinho as perspectivas que a gente tem para a construção da luta frente ao que representa o ascenso desses governos da extrema-direita, aos desafios da juventude e dos trabalhadores. Então quem quiser depois pode dar uma olhada, que está disponível também no Esquerda Diário. E agora, para começar um pouco a nossa live mesmo, né? Eu acho que todo mundo deve ter acompanhado o que foi agora o show da seleção feminina de futebol, estreando na Copa do Mundo com 3-0, 3 gols da Cristiane, que é as meninas arrasando no futebol, mostrando que o futebol sim é coisa de mulher, e ainda mais para escancarar na cara do machismo do Bolsonaro o que é que a gente pode fazer, como que a gente pode ir. Vamos seguir torcendo muito fortemente para as nossas meninas no futebol.
Mas a gente também está à frente a uma preparação para um dia muito importante, né? A gente vê as meninas jogando futebol e mostrando que esse machismo que durante muitos anos imperou, mostrando que futebol é coisa de mulher também, mas a gente vê que as mulheres estão na frente de muitas coisas, como a gente viu no dia 15, no dia 30, que eram manifestações protagonizadas principalmente pela juventude, mas que tinha sim um rosto de mulheres, que tinham várias mulheres que estavam na linha de frente desse processo, e agora a gente também quer ver, frente à construção da greve geral do dia 14, as mulheres assumindo a linha de frente dessa preparação dessas lutas, e é por isso que eu tô com a Isa, como eu já tinha dito, né? A Isa, ela é coordenadora do Centro Acadêmico de Serviço Social na UERJ. Ela também é parte da Juventude Faísca e ela vai contar um pouco pra gente como que foi, né? Como que foi o dia 30, onde a gente viu a juventude na linha de frente, junto também com os seus professores, com os trabalhadores da educação. O dia 30, que também, apesar das direções majoritárias da UNE e das centrais sindicais, que nem sequer chamaram paralisação para os trabalhadores, mas a gente viu que expressou também uma força muito importante da juventude, e a gente quer comentar um pouco sobre isso, e a gente também quer comentar um pouco sobre o significado do que tem no momento onde as entidades estudantis estão na mira do governo Bolsonaro, mas também estão na linha de frente de chamar alguns dos principais processos que a gente viu, o que significaria o Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes, que vai acontecer no próximo mês, e a gente queria que a Isa comentasse um pouco pra gente todo esse contexto aí. Então, a gente nas últimas semanas da Juventude Faísca estivemos participando dos processos de eleição que ocorreram em torno da preparação do CONUNE, né? O CONUNE tiram vários delegados e a gente participou desse processo com as chapas São Eles ou Nós. E acho que tanto para o dia 15, para o dia 30, e como a gente participou desse processo do CONUNE, foi muito ligado com a perspectiva de batalhar para que o movimento estudantil cumpra a tarefa histórica que está colocada. A gente tomou as ruas aí no dia 15, tomou as ruas, apesar das direções no dia 30, mas a gente tem uma tarefa que é muito superior, que é de incendiar os trabalhadores e de conseguir unificar as lutas contra a reforma e contra os cortes, né? E essa batalha se vincula a uma batalha nacional, que é de como a gente combate a burocracia que hoje tem atuado para separar a nossa luta. Separar a luta da juventude contra os cortes, os ataques na educação, da luta contra a reforma da Previdência. Isso é cair no jogo do governo que quer, atacar a gente e fica falando que vai trocar um ataque pelo outro, que se passar a reforma não ataca as universidades, quando a gente sabe que, na verdade, isso não vai garantir que não tenham ataques muito profundos, não só à universidade, mas à educação de conjunto. A educação tem sido atacada desde o seu nível básico. E junto com a reforma da Previdência, elas fazem parte de um mesmo projeto, de um projeto da direita, de aprofundar a precarização na juventude. E é muito importante que a gente se coloque contra isso e que a gente discuta como a gente vai se organizar para dar essas batalhas que vão vir no próximo período e que já estão colocadas aí, que Bolsonaro vira e mexe, vai lá e fala que a principal tarefa do governo é atacar a juventude e os trabalhadores com a reforma da Previdência. Isa, e você pode comentar um pouco pra gente? Porque a gente viu que no dia 15, uma das coisas que mais chamava a atenção era as imagens de assembleias massivas que foram organizadas em todo o país e como que isso mostrava a organização da juventude que depois se materializou nas ruas com atos gigantescos em diversas cidades, em todos os estados do país. Para o dia 30, essas assembleias elas já não foram mais tão massivas, na verdade teve uma diminuição muito grande que é parte da política das próprias direções das entidades. Então eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, sobre essa preparação, as diferenças na construção dos 2 dias, como que a gente tem que pensar a preparação essa semana para o dia 14 na greve geral, a importância da organização desde a base. Eu acho que esse elemento da organização, das assembleias que prepararam o dia 15, é um elemento muito fundamental. Lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, lá no Rio de Janeiro, vários estudantes no ato, falavam, tá forte, tá grande, mas tá menor do que o ato do dia 15, o ato do dia 30. E eu acho que parte fundamental disso se expressou por todo o país com a falta de espaço onde os estudantes podiam debater, podiam colocar e pensar como eles iam se organizar. Infelizmente, a UNE e a CUT e a CTB
que corresponde aí às organizações dos trabalhadores e a UNE da Juventude, não se colocou a construir essas assembleias para fortalecer o dia 30. E a gente foi para a rua, viu atos menores, infelizmente, logo depois dos atos do Bolsonaro, que foram no dia 26. E a gente sabia desde sempre que tinha potencialidade de ser muito maior, né? Que a juventude está disposta a ter feito o dia 30 o dobro do que foi o dia 15. Mas, infelizmente, essa barreira que tem sido as entidades tem colocado uma dificuldade do próprio movimento estudantil se organizar. Por isso que a gente, enfim, não batalha só também para que tenha assembleias, para que tenha assembleias nos locais de estudo, para que tenha assembleias nos locais de trabalho, batalhamos para que se unificasse o dia 30, né? Se fosse adiantado a greve geral do dia 14, para fortalecer o dia 30, entendendo que era uma só luta e que a gente tem que estar nesse processo junto dos trabalhadores, mas a gente batalha também para que tenha espaços e uma forma de organização no movimento estudantil que seja democrática, porque isso é que vai fazer com que mais estudantes queiram participar e que a gente consiga se organizar para contagiar não só outros estudantes, mas também os trabalhadores. Sim. E para esse sentimento assim de contagiar os estudantes, contagiarem os trabalhadores, eles lembram muito como que foi o processo de luta dos estudantes durante a ditadura militar, o próprio maio de 68. E eu queria que você comentasse um pouco como que qual a perspectiva e qual a batalha que a Faísca vem dando frente a esse cenário, né? De como a gente pensa essa questão da relação da juventude dos trabalhadores, da própria situação que a juventude está hoje vivendo no Brasil e a importância dessa luta. Tantos exemplos históricos como foi a luta contra a ditadura e o maio de 68, que teve uma aliança muito profunda entre a juventude e os trabalhadores, quanto o espírito e o potencial que se apresentou no dia 15 e no dia 30, são exemplos que a gente se apoia muito e reivindica muito, né? Porque são exemplos de como a juventude pode cumprir um papel fundamental na tarefa que está colocada hoje, de ser um fator na luta de classes, de ser um fator contra o Bolsonaro. Nesse sentido, a gente escreveu uma carta ao pessoal, aos seus parlamentares, ao Boulos, que tem um peso muito importante socialmente e que tem um peso na juventude que se expressou nas atividades organizadas, né, pelo Boulos em várias universidades pelo país, fazendo um chamado mesmo para que a gente coloque esse peso e à disposição da juventude que a gente vem vendo hoje para organizar, para incendiar os trabalhadores, para ir nos locais de trabalho, para movimentar milhares de jovens, para que assim também movimente e inspire milhares de trabalhadores. Porque a gente viu no dia 30 e no dia 15 muitos trabalhadores, mães, tias de colegas minhas que são professoras, falando o quão foi importante ver tantos de jovens nas ruas. Imagina se a gente se coloca aí nos locais de trabalho, nas escolas, panfletar e falar e mostrar ativamente que a juventude está junta nesse processo. Esse é o chamado que a gente fez não só ao pessoal, mas às correntes de juventude que hoje estão compondo a oposição de esquerda na UNE, ao Boulos, aos parlamentares do Rio de Janeiro, para que essa tarefa seja uma tarefa que a gente tome realmente nas nossas mãos. Ainda mais se a gente pensar o potencial que pode se abrir para enfrentar não só a reforma da Previdência, mas o conjunto de coisas que estão colocadas para a juventude. A gente vê uma juventude no Rio, a juventude está majoritariamente desempregada, e esse não é um cenário diferente do cenário que tem pelo país. A gente está nos piores postos de trabalho, com o peso do que é a reforma trabalhista, do que é a terceirização restrita. As pessoas trabalham em empregos de aplicativos, onde você trabalha por muitas horas e quase não tem nenhum direito. Essa força que a gente vem vendo, aliada aos trabalhadores, ela pode se colocar a questionar isso. A questionar o que é hoje no Rio de Janeiro, as péssimas condições de estudo, de universidades muito precarizadas, mas também o que é a violência policial, que tem assassinado a juventude negra, que tem colocado a vida dos jovens e do povo pobre no Rio de Janeiro ainda mais difícil e realmente em risco cotidianamente, a cada dia, se você anda pela cidade. O governo ele tem um discurso ideológico muito profundo e ele usa esse discurso para fortalecer seus ataques à educação, mas também para fortalecer e legitimar uma violência contra a juventude, contra o povo negro, os filhos da classe trabalhadora. No Rio de Janeiro isso é muito profundo. E a força social que pode surgir a partir da unificação entre os trabalhadores e a juventude, ela é algo imparável, que pode não só questionar o principal ataque do governo Bolsonaro,
Tipo, questionar o que é o futuro que estão querendo colocar, que essa direita quer colocar pra gente, questionar o que são esses debates esse discurso ideológico que quer dividir os trabalhadores, que quer dividir a juventude dos professores, que demoniza os professores, enquanto na verdade a gente sabe que os professores eles têm condições muito precárias, são realmente guerreiros assim de enfrentar não só esse discurso do Bolsonaro, mas o dia a dia dentro da sala de aula, num país em que a educação é tratada da forma que é tratada aqui. E esses discursos eles têm um único objetivo, né, que é precarizar ainda mais a educação, a vida da juventude, tipo, para um plano que é para garantir que a juventude, além de saber menos, mas ela passe a aceitar trabalhos muito precários e mal pagos, mas também tipo, para legitimar uma privatização do ensino público hoje. Eu acho que pensar por essa perspectiva ajuda a gente a refletir quais são as tarefas que a gente tem para o dia 14. Sim, muito obrigada, Isa. Gente, agora a gente vai dar um giro um pouco para ver como que tá essa preparação para o dia 14 na juventude em diversos lugares do país e a gente já volta com o Pablito contando um pouco sobre o movimento operário. Oi, gente, eu sou a Mariana, sou estudante de Letras da USP, que foi uma das universidades que se colocou em peso aqui em São Paulo nos últimos dias 15 e 30, que foram os dias de paralisação, com muitos cursos paralisando, com o bloco dos cursos nos atos, que demonstra uma disposição muito grande de luta dos estudantes da universidade. No próximo dia 11 vai ter uma Assembleia Geral dos Estudantes, onde a gente da Faísca vai batalhar para que aprove uma nova paralisação para o próximo dia 14 contra os cortes de educação e contra a reforma da Previdência. A gente acabou de sair de um processo eleitoral de delegados para o Congresso da União Nacional dos Estudantes. Batalhamos também nessa campanha por essas ideias. Enfim, achamos que é muito importante que o DCE e os centros acadêmicos organizem em todos os cursos diversas assembleias para que a gente possa novamente estar em peso no próximo dia 14. Oi, eu sou a Alice, eu sou estudante de artes da URGS e eu milito na Faísca. A gente está organizando uma Assembleia Geral agora para quarta-feira já e a gente está batalhando para que ela seja massificada, para que a gente consiga se unir aos trabalhadores na greve geral do dia 14. Eu sou o Luno, sou militante da Faísca, estudante de teatro, faço parte da Chapa 1, chapa majoritária do Centro Acadêmico do Teatro, e estamos lutando para que segunda-feira consigamos fazer uma grande assembleia massificada junto com a base de estudantes para pautar o dia 14, mas também construir a assembleia de quarta-feira dentro do Instituto de Artes da URGS. Eu sou a Ana, estudante de teatro da URGS, militante da Faísca, e junto com a dança estamos organizando uma intervenção de teatro jornal para o 14 de junho e além. Eu sou Val, sou estudante de letras, militante da Faísca, e aqui na URGS o Instituto de Artes, o curso de teatro tem sido um grande exemplo. Nós, dos outros cursos, nós temos que exigir com muita força dos nossos centros acadêmicos que convoquem também assembleias para massificar e mobilizar os estudantes para se unificar com os trabalhadores contra a reforma da Previdência e contra os cortes de educação no dia 14 de junho. A gente é da Faísca da UFMG, acabamos de sair de um processo eleitoral e conseguimos eleger um delegado para o próximo congresso da Uni. A gente fez toda uma campanha a serviço de enfatizar para os estudantes da UFMG que a juventude precisa incendiar a classe trabalhadora, agora para essa paralisação do dia 14 de junho, e a gente tem que fazer na UFMG a maior paralisação dos últimos tempos, em conjunto com a classe trabalhadora. Por isso que a gente exige também da CUT, da CTB, de todas as centrais sindicais, que façam assembleias em todos os locais de trabalho para a gente poder paralisar todas as categorias nesse estado, que é Minas Gerais, que conseguiu fazer, tanto no dia 15 quanto no dia 30, as maiores manifestações do país. A gente exige da UNE também que convoque um comitê nacional com delegados eleitos desde a base para a gente poder coordenar a nossa luta, tomar os rumos e decidir qual a resposta que a gente vai dar para essa crise, porque para a gente os capitalistas têm que pagar por ela. Aqui na Unicamp, os estudantes estão fazendo as suas assembleias. Essa semana aconteceu a Assembleia Geral, também a Assembleia de vários cursos, e os estudantes estão decidindo paralisar suas atividades no dia 14 para estar junto com a classe trabalhadora e enfrentar os cortes na educação e o pacto pela reforma da Previdência do Bolsonaro, Centrão e STF. Vários cursos já decidiram que vão paralisar, como o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, no Instituto de Artes, mas um curso em especial na Faculdade de Educação, as estudantes de Pedagogia, que é um curso majoritariamente composto por mulheres, decidiu entrar em greve na última
terça-feira, debatendo que o objetivo é preparar um grande dia 14 e querem colocar todas as suas energias para estar junto com a classe trabalhadora, indo essa semana nos locais de trabalho, nas escolas, nas portas das fábricas, chamando cada trabalhador a paralisar e a tomar essa greve geral nas mãos, exigindo dos seus sindicatos reuniões, assembleias para que cada um possa decidir os rumos da luta. Achamos que esse é um grande exemplo que tem que ser seguido por toda a universidade, por todas as entidades, pelo nosso DCE. Oi, eu sou a Nádia, sou estudante de Serviço Social da UERJ, faço parte do Centro Acadêmico de Serviço Social. Na última quinta-feira, no dia 6, a gente aprovou em assembleia do curso uma paralisação no dia 14 para a greve geral contra a reforma da Previdência, mas também em defesa da educação, das cotas raciais e contra os cortes nas universidades. A gente aprovou também uma comissão de mobilização para preparar o curso para o dia 14 e um chamado e exigência às centrais sindicais, às entidades do movimento estudantil, às juventudes do PSOL e ao próprio DCE da UERJ, que é hoje dirigido pela mesma direção majoritária da UNE, o PT, PCdoB, Levante, Marighella, para que construam concretamente esse dia, para que não seja mais um dia rotineiro, para tendo o exemplo que foi o dia 15 e o dia 30, que mostrou um pouco do potencial da juventude, para que esse dia seja construído e a gente possa, a juventude, em aliança com a classe trabalhadora, fazer um dia real de mobilização no dia 14. Oi, gente, então voltamos aqui. Como eu tinha falado antes, eu estou aqui com o Pablito. O Pablito é diretor do Sindicato de Trabalhadores da USP e dirigente nacional do MRT. E ele vai contar um pouco pra gente as perspectivas de mobilização da classe trabalhadora, né? A gente acabou de ver um pouco a perspectiva na juventude, mas agora eu queria que o Pablito falasse um pouco pra gente como que tá no Sintusp e em outras categorias que você vem acompanhando. Então, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante partir do que a Isa tinha falado, porque, na verdade, o que a gente viu no dia 15 de maio e depois no dia 30 é um potencial bastante grande da juventude poder incendiar o país contra o conjunto dos ataques do Bolsonaro, seja os cortes da educação, seja a questão da reforma da Previdência, né? É muito importante isso porque a juventude ela não carrega nas suas costas, né, os anos de derrotas que muitas vezes os trabalhadores carregam, e nesse momento, inclusive, onde em várias categorias os trabalhadores são controlados por uma burocracia, ver a juventude incendiando, né, o país inteiro com as mobilizações que a gente viu no dia 15 e no dia 30 é uma coisa que é um sopro de esperança para vários trabalhadores nos locais de trabalho. Isso é uma questão que eu acho muito importante. Por isso também a gente tem apontado, tanto no dia 15 quanto no dia 30, a importância que tem justamente da unidade entre a juventude e a classe trabalhadora para se enfrentar com os cortes da educação e também com a reforma da Previdência, né? Diga-se de passagem, essa é uma reforma que, ao contrário do que a imprensa tem dito, ao contrário do que o governo fala, que é uma reforma que vai salvar o país do colapso, na verdade é uma reforma que não vai conseguir, é impossível tirar o país da crise econômica com a aplicação da reforma da Previdência, que é uma reforma que para os trabalhadores significa trabalhar até morrer, né? E que no caso da juventude significa trabalhar sem direitos também até morrer, no trabalho precário, como a própria Isa colocou, né? O que a gente está vendo na situação do nosso país é, por um lado, o governo fazendo um discurso de que a reforma vai salvar todo o país, quando na verdade o grande objetivo do Bolsonaro é manter os lucros dos capitalistas, por um lado, os privilégios dos políticos, por outro, e relegar o conjunto da nossa classe a ter cada vez mais miséria, a sofrer com o aumento do custo de vida, com a carestia do custo de vida e assegurar o pagamento da dívida pública. Esses são os verdadeiros objetivos do governo Bolsonaro com a reforma da Previdência. Por outro lado, o que nós estamos vendo também nacionalmente é uma escalada do nível de desemprego e de miséria que a nossa classe está sofrendo, com mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados no país. Se a gente for contar os subocupados, chega a 30 milhões, né? E no caso da juventude, são alarmantes os índices de desemprego que atingem mais de 30% da juventude, mostrando como é uma reforma que ataca, por um lado, os trabalhadores e, por outro lado, também ataca a juventude com o desemprego, com o subemprego e com a precarização das condições de vida como um todo. Por isso que eu acho que é muito importante agora, às vésperas do dia 14, a gente poder debater entre os trabalhadores e os estudantes a questão da preparação da greve geral. Essa é uma questão fundamental, porque as centrais sindicais elas têm atuado até agora com uma estratégia de negociação com o governo, né?
em troca, discutindo com o governo ou com o Centrão, pontos da reforma, em troca da medida provisória 873, que diz respeito ao financiamento dos sindicatos. Ou seja, mais uma vez, o que a gente vê nos sindicatos são uma burocracia encastelada nesses sindicatos, disposta a negociar os nossos direitos e disposta a negociar o nosso futuro, em troca de manter os seus próprios privilégios, como uma casta que está encastelada em muitos sindicatos há muitos anos aqui no nosso país, né? Agora, no dia 14, o que a gente vê é que as centrais sindicais elas têm tido uma atuação no sentido de chamar mobilizações controladas, no sentido de que as mobilizações elas não atrapalhem justamente a reforma que elas têm buscado fazer, seja com Paulo Guedes, seja com o Centrão. Isso se materializa, por exemplo, no dia 14 com algumas das centrais sindicais falando da greve geral, mas ao mesmo tempo dizendo para a população ficar em casa, né? Ou seja, uma estratégia clara para poder chamar mobilizações controladas, né? Que não atrapalhem as negociações com o governo. Por isso também que em 2017, que foi um ano onde os trabalhadores mostraram a sua força, principalmente no dia 28 de abril, e onde a força da classe trabalhadora, inclusive, conseguiu barrar a aprovação da reforma da Previdência naquele ano, o que a gente está vendo nesse momento, tal qual acontecia em 2017, onde as centrais sindicais já vinham negociando, né, o nosso futuro em troca, naquele momento, do imposto sindical, o que a gente está vendo agora, além de uma estratégia de controle, por outro lado, também setores da própria burocracia sindical, que em 2016, né, uma ala apoiou o golpe institucional, como a UGT e a Força Sindical, e outra ala, que se dizia contra o golpe institucional, como a CTB e a CUT, mas não organizaram os trabalhadores para lutar contra o golpe. O que a gente vê agora são todos esses setores da burocracia sindical, na verdade, negociando com o governo, com algumas alas, inclusive, dizendo mais abertamente apoiar a reforma da Previdência, como é o caso da UGT, que escandalosamente diz apoiar a reforma da Previdência, ou o Paulinho, que diz que as mobilizações do dia 15, que as mobilizações das ruas, elas não são suficientes para derrotar a reforma, mas para poder localizar as centrais, uma melhor localização para negociar uma reforma desidratada. Isso é um absurdo, né? Inclusive de dizer que os trabalhadores e a juventude não têm força para derrotar o projeto do governo do Bolsonaro, é um absurdo que, na verdade, mostra que o medo, na verdade, dessas centrais sindicais é que essa força explosiva possa questionar, inclusive, o seu próprio controle, o próprio controle que as centrais sindicais têm sobre a nossa classe. Então, para o dia 14 agora, na nossa opinião, o que está colocado é unificar a juventude com a classe trabalhadora, mostrar nas ruas, numa greve ativa, o potencial que essa unidade tem, né? Inclusive para derrotar os cortes de educação, a reforma da Previdência, o pacto que o governo do Bolsonaro está tentando fazer com o STF e com o Centrão para nos atacar, né? E isso passa, no caso do dia 14, por uma organização de uma greve ativa, com piquetes, atos unificados nas principais capitais do país, e, na nossa opinião, o aparato dos sindicatos deve estar colocado a serviço dessa batalha no dia 14. Fabilito, você citou aqui a questão do pacto, né, que está sendo colocado, mas nas últimas semanas a gente viu que foi uma grande discussão, inclusive diversos setores da mídia burguesa colocavam muito como que se daria esse pacto, quais os acordos que estariam colocados, e a gente desde o Esquerda Diário vem colocando como é um pacto precário, mas que é um pacto que visa atacar profundamente a classe trabalhadora e a juventude, que visa selar esse acordo entre o executivo, o legislativo e o judiciário para poder nos fazer trabalhar até morrer. Será que você pode comentar um pouco mais o significado desse pacto e reforçar ainda mais a importância, né, da nossa organização e da nossa luta? Então, depois das mobilizações do dia 15 de maio, o governo do Bolsonaro, que vinha bastante isolado, né, convocou, acho que todo mundo viu, manifestações no país no dia 26 de maio, e logo depois das manifestações, à noite, no próprio dia 26 de maio, ele numa entrevista anunciou a sua intenção, né, de se apoiando no que foram as manifestações do dia 26, fazer um chamado ao STF e ao Centrão, né, depois de todas as disputas e as rusgas que a gente viu se expressar nacionalmente, fazer um chamado a esses setores a conformarem um pacto com o objetivo da aprovação da reforma da Previdência, né?
Como a gente veio apontando no próprio Esquerda Diário, nos locais de trabalho onde a gente atua e tudo mais, esse é um pacto precário, ou seja, um pacto que ele não dirime as disputas entre esses diferentes fatores de poder do regime, né? Agora, inclusive, se expressou no final de semana, numa matéria do Estadão, de que, na verdade, a reunião que aconteceria amanhã para a assinatura desse pacto foi suspensa, inclusive, mostrando como se continua as disputas entre as diversas alas que tem dentro do regime, né, com o Centrão por um lado, o governo do Bolsonaro por outro, etc. Mas é um pacto que tem como objetivo fundamental a questão da reforma da Previdência. Então, apesar dessa reunião estar suspensa, né, e a gente não saber como vai se desenvolver esse processo nacionalmente, está colocada como uma tarefa fundamental nossa manter a nossa mobilização agora no dia 14 e também mostrar o quanto é absurdo o papel que as centrais sindicais, justamente frente à convocatória da conformação desse pacto, continuam assumindo. Ou seja, o Bolsonaro chama um pacto com o Centrão e com o STF, e na verdade o que a gente viu agora, durante essa última semana, inclusive, foram as centrais sindicais manterem a sua estratégia de negociação com o Centrão, ou seja, com uma das alas que conforma esse pacto, né? Então é uma política absurda e por isso a gente tem denunciado, chamado as centrais a romperem com as negociações com o Centrão e com o governo e organizar milhares de assembleias nos locais de trabalho para que no dia 14 se expresse essa força. Tem uma parte das centrais sindicais, como eu disse, o Paulinho da Força Sindical é ligado à Solidariedade, que é ligado ao próprio Centrão, né? Daí a gente vê da onde vem a política de aceitar a aprovação de uma reforma desidratada, né? Por outro lado, tem centrais sindicais como a CUT e a CTB, que não fazem parte do Centrão, mas são ligadas ao PT e ao PCdoB, né? Que ao mesmo tempo tem, no caso do PT, fala contra a reforma, se posiciona verbalmente contra a reforma, mas por outro lado o que nós estamos vendo são os governadores do PT assinarem um manifesto dispostos a implementar uma reforma da Previdência sua, ou seja, um outro projeto de reforma da própria Previdência, e no caso do PCdoB, apoiarem, em primeiro lugar, a eleição do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, né, e no caso das centrais sindicais onde dirigem, como o caso da CTB, sentarem, como foi essa semana, com o próprio Paulinho da Força e o Rodrigo Maia para seguirem a estratégia de negociação. Então, o que está colocado para os trabalhadores e para a juventude nesse momento é exigir a ruptura dessas negociações e confiar na força da unificação dos trabalhadores e estudantes para no dia 14 derrotar, se manifestar nas ruas de maneira ativa, preparando as condições para derrotar de uma vez essa reforma e todos os ataques do governo. Muito obrigada, Fabi. Agora a gente vai dar um giro de novo pelo Brasil para ver um pouco a preparação do movimento operário acerca do dia 14, como que está em professores, metroviários, em diversas categorias para esse dia tão importante de luta. Os metroviários de São Paulo, na última semana, confirmaram a adesão à greve geral contra a reforma da Previdência, contra os cortes na educação e toda a retirada de direitos decorrentes da política de privatização e também por emprego para toda a população. Nessa próxima semana, vamos fazer um intenso calendário de mobilização com setoriais na base e distribuição de carta aberta para a população, falando sobre a greve geral do dia 14 de junho. Várias outras categorias de transporte também anunciaram a paralisação. Nós, do Movimento Nossa Classe, na última Assembleia, viemos batalhando para que as principais centrais sindicais, a UGT, a CTB, a Força Sindical, que contam com a conivência e o aval da CUT, parem imediatamente as negociações com o Rodrigo Maia. As centrais sindicais têm que parar essas negociações e convocar milhares de assembleias na base para preparar o dia 14. Dia 14 a gente tem que parar tudo, mas também temos que tomar as ruas junto com a juventude, para aí sim conseguirmos derrotar esse pacto do Bolsonaro, do Centrão com o Rodrigo Maia e o STF, que querem impor e atacar os trabalhadores com a reforma da Previdência. Nós não vamos trabalhar até morrer. Dia 14 de junho, trabalhadores de juventude, na greve geral e nas ruas para derrotar esse pacto.
Nós, no movimento Nossa Classe Educação, travamos uma batalha em todos os REs que aconteceram na última semana em todo o estado de São Paulo, para que a POSP não divida os atos que acontecerão no dia 14, o dia da greve geral. A gente faz uma exigência para que a POSP coloque ônibus e todo o seu aparato para garantir que milhares de professores possam chegar ao MASP, para que a gente faça um ato contundente no dia 14, junto com a juventude que tem sido linha de frente na batalha contra os ataques do Bolsonaro. Também denunciamos a direção majoritária da POSP, que não quer fazer a Assembleia dos Professores, para que a gente possa se organizar pós-dia 14 com um plano de luta sério, para que a gente coloque toda a nossa força na rua e derrote o governo Bolsonaro. Eu sou a Maíra Machado, sou diretora de oposição da POSP e a gente tem travado essas batalhas para que professores, juventude, todas as categorias de trabalhadores deem uma enorme demonstração de forças no próximo dia 14 de junho. Os trabalhadores da USP votaram na sua última assembleia aderir ao dia 14 de junho, dia de greve geral chamado pelas centrais sindicais. Também fazemos chamada aos estudantes para que unifiquemos a luta contra os cortes na educação e contra qualquer tipo de reforma. O governo tenta nos chantagear, dizendo que é uma coisa contra a outra. No entanto, sabemos que hoje são mais de 13 milhões de desempregados e que na juventude são quase 30%. Que Uber, Rappi, iFood é o tipo de trabalho precário que esse governo quer nos legar. Eles querem que trabalhemos até morrer nos piores postos de trabalho. Não podemos aceitar isso. Precisamos tomar a luta nas nossas mãos e não aceitar nenhum tipo de negociação dos nossos direitos. Por isso, também precisamos exigir que as centrais sindicais convoquem um Comando Nacional de Delegados para que os trabalhadores e estudantes elejam os seus representantes e possam decidir os rumos da luta. No dia 14 estaremos juntos, contra os cortes na educação e contra a reforma da Previdência. Olá, meu nome é Sérgio, sou professor municipal na cidade de São Paulo. Eu sou a Mariana, também sou professora do município de São Paulo. Sou a professora Marcela Campos, da Rede Pública Estadual. E nós, Nossa Classe Educação, estamos batalhando nas duas redes contra as direções dos nossos sindicatos, tanto o SIMPEI como a POSP, para que eles organizem de fato as paralisações nas estruturas, nas nossas escolas, organizem a comunidade escolar, para que saiam centenas e dezenas de ônibus de todos os locais da cidade para levar para o dia 14, para o ato no MASP, os professores que têm sido uma grande força contra a reforma da Previdência, mas também contra os cortes na educação, e passou da hora dos nossos sindicatos organizarem de fato a luta na base da categoria, na base dos professores. O nosso futuro não está em negociação, então é para já centenas de ônibus saindo para o dia 14 para o ato, porque greve geral não é em casa, greve geral não é greve de pijama, é greve de luta, é um dia de luta e a gente precisa dos professores organizados na rua. Oi, meu nome é Graziele, eu sou professora aqui no município de São Paulo, faço parte do movimento Nossa Classe Educação e estou gravando esse vídeo para fazer um chamado ao conjunto dos professores e dos trabalhadores da educação aqui da nossa cidade, para que nesse dia 14 de junho fechem as suas escolas, coloquem toda a força dessa categoria e desse funcionalismo que no começo desse ano se colocou em luta para enfrentar a reforma da Previdência do Bruno Covas aqui no município, e ao lado da juventude, que a gente possa enfrentar os cortes na educação do governo Bolsonaro, inflamar o conjunto da classe trabalhadora para derrotar o pacto do Centrão, do STF e do Bolsonaro, que querem aprovar a reforma da Previdência e nos fazer pagar as contas de uma crise que não fomos nós que criamos. E o SIMPEM, Sindicato dos Professores aqui no município, que é dirigido hoje pelo Cláudio Fonseca, um vereador do PPS, precisa organizar imediatamente uma assembleia de base, garantir que o conjunto da categoria possa decidir como fazer parte desse dia, como vai se colocar na rua, colocando toda a força que nós temos a serviço de construir uma grande mobilização no dia 14. Todo mundo tem que estar às 16 horas lá no MASP. A ausência de um chamado por parte da direção do nosso sindicato só pode expressar a política do PPS, que é parte do Centrão, dos partidos que querem aprovar a reforma da Previdência, separar os professores do restante da classe trabalhadora. Não podemos aceitar, é uma só classe, ao lado da juventude, uma só luta, todos ao dia 14. Bom, gente, agora que a gente já teve um panorama mais de como que tá na classe trabalhadora e na juventude a preparação para o dia 14, para encerrar um pouco a nossa live, eu queria que o Pablito e a Isa pudessem comentar pra gente qual é o programa que a classe trabalhadora e a juventude precisa nesse momento para se enfrentar com os ajustes
para se enfrentar com a crise capitalista e poder dar uma saída que de fato responda às nossas demandas? Então, em primeiro lugar, eu acho que assim, além do programa mais imediato de se posicionar contra a reforma da Previdência, sem aceitar qualquer variante de projeto da reforma da Previdência, como eu falei, e combater os cortes da educação, acho que é necessário a gente avançar para um programa mais de fundo, um programa anticapitalista que parta, em primeiro lugar, nesse momento, do não pagamento da dívida pública, que é uma dívida fraudulenta, ilegítima, né, ilegal, inclusive, que é um mecanismo, na verdade, dos capitalistas submeterem o nosso país aos interesses dos capitalistas estrangeiros, do capital imperialista, inclusive. Então, nesse momento, é fundamental que a gente levante o não pagamento dessa dívida fraudulenta e absurda. Por outro lado, para combater o desemprego também é necessário a gente avançar para a redução, um programa pela redução da jornada de trabalho, sem a redução dos salários, para que seja uma maneira de que a juventude, os trabalhadores que estão desempregados, possam ter emprego, ou seja, repartir todas as horas de trabalho pelas mãos disponíveis. Né? No caso concreto aqui, nós estamos propondo uma redução para 6 horas de trabalho por dia, 5 dias por semana. São 2 pontos fundamentais para dar uma saída mais de fundo para a crise que nós vivemos no nosso país. Eu acho que assim, existem várias figuras, né? Figuras como a Tabata Amaral, do partido do Ciro Gomes, do PDT, que não só querem apresentar uma versão própria da reforma da Previdência, mas não se colocam a combater, e não se colocam contra aos cortes na educação hoje. Como a gente viu nos vídeos, né, a gente está fazendo uma exigência às centrais sindicais para que elas rompam com as negociações e se coloquem de verdade nessas lutas. A gente está fazendo essa exigência nacionalmente, mas é um chamado e uma batalha que a gente dá também ligado à revogação dos cortes. Que os cortes sejam revogados e que tenha verba para a educação, e essa batalha em conjunto com a batalha da reforma da Previdência. E frente aos ataques de Bolsonaro à universidade, se abrem várias discussões sobre qual universidade a gente defende. É claro que a gente defende a universidade dos ataques da direita e dos ataques do Bolsonaro, mas a gente não defende a universidade tal como ela está hoje. Porque hoje a universidade está fechada à maioria da população e está servindo e está aberta aos grandes empresários. Mas a gente quer que, na verdade, que se avance no programa das cotas. A gente defende as cotas, mas as cotas precisam ser, no mínimo, proporcionais aos números de negros nos estados. A gente defende que não tenha vestibular mais, para que todo mundo possa ter realmente o direito a entrar na universidade, a estudar, a seguir estudando, e que as universidades privadas elas sejam estatizadas, né? Porque assim a gente vai conseguir garantir que toda a juventude tenha direito a seguir a sua educação e a fazer uma educação superior. Obrigada, Isa. Bom, gente, a gente está encerrando a nossa live. Eu queria mais uma vez agradecer a Isa e ao Pablito por estarem aqui, por colocarem um pouco das perspectivas da juventude e da classe trabalhadora rumo à construção do dia 14. Eu queria fazer um chamado a todo mundo que está acompanhando a live, que está assistindo o nosso vídeo, para poder conhecer e militar e se organizar com a gente, seja na Juventude Faísca, seja no movimento Nossa Classe. Que em todo o país, nessa próxima semana, a gente vai estar batalhando por assembleias de base, pela organização dos trabalhadores e da juventude rumo à construção de uma greve geral ativa, como colocou o Pablito aqui, no próximo dia 14, exigindo das burocracias que rompam com a sua política de negociação. E essas batalhas, também por um programa anticapitalista, é o que a gente dá se organizando na Faísca e no movimento Nossa Classe. É esse o chamado que a gente faz para todo mundo que está acompanhando a live. E por último, eu queria apresentar para vocês um livro, que é o Brasil Ponto de Mutação, que é das edições Iskras, que a gente acabou de lançar, que é organizado pelo Edson Urbano. Nesse livro, a gente pega uma coletânea de artigos que foram lançados no suplemento semanal que a gente tem pelo portal Esquerda Diário, que é o Ideias de Esquerda, que são artigos que relatavam um pouco o processo eleitoral e davam um ponto de vista e uma perspectiva marxista sobre o que foi esse processo eleitoral que levou o Bolsonaro ao poder, mas que também resgata bastante das discussões do golpe institucional, dos caminhos que foram percorridos até essa eleição, e é um instrumento e uma ferramenta muito importante para a gente poder pensar e analisar o que está acontecendo hoje, para pensar os caminhos que nos trouxeram até esse momento, até chegar ao governo Bolsonaro, as perspectivas que a gente pode ter de organização da classe trabalhadora e da juventude desde o ponto de vista do marxismo revolucionário. Então todo mundo que quiser saber mais do livro também pode
deixar um comentário na live, mandar inbox pela página do Esquerda Diário, procurar o site das edições Iskra, que a gente vai estar vendendo o livro. Queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou aqui até o final, que está assistindo a live. A gente vai, por último, exibir um vídeo do Pablito, que estava na reunião das centrais sindicais, colocando um pouco, a gente acha que sintetiza muito do conteúdo que a gente discutiu ao longo de todo o vídeo. E queria fazer esse chamado para vocês para seguir com essa batalha conosco essa semana, rumo à preparação do dia 14, mas seguir lutando para derrotar a reforma da Previdência, para derrotar os cortes na educação e para dar uma resposta anticapitalista frente à crise. Companheiras, meu nome é Marcelo Pablito, eu trabalho no Bandejão da USP, sou parte do Sindicato dos Trabalhadores da USP e do Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Nós estávamos no dia 15 de maio, paralisamos as nossas atividades, iniciamos o dia 15 unificado com os estudantes, levantando duas demandas: a luta em defesa da educação e contra os cortes do governo Bolsonaro, de maneira inseparável da luta contra a reforma da Previdência desse governo. Nos últimos dias, companheiros, nós temos visto no nosso país, nas últimas semanas, dois elementos novos. Por um lado, a juventude entrando em cena e colocando, inclusive, o Brasil na rota da luta de classe, como a gente tem visto em outros países do mundo. Foram mais de 208 cidades com manifestações, 1,5 milhão de pessoas na rua, com o protagonismo da juventude. Agora, por outro lado, companheiros, o que nós temos visto também é o governo do Bolsonaro buscando articular um pacto com o STF, com o Centrão e com o Congresso, com um objetivo comum que é nos atacar. Então, para a mídia, eles aparentam estar disputando alas dentro do regime, posições dentro do regime, mas tem um objetivo claro, que é atacar os trabalhadores para a reforma da Previdência. Por isso, não se trata apenas de rechaçar a reforma da Previdência do Bolsonaro, poupando por outro lado Maia, ou poupando por outro lado o STF. É necessário nesse dia 14, companheiros, denunciar esse pacto reacionário do Bolsonaro, o STF, o Maia e o Centrão, em primeiro lugar, que tem como objetivo principal aplicar essa reforma da Previdência. Ao mesmo tempo, nós também temos que dizer no dia 14, não está colocado para os trabalhadores buscar alternativas de projetos de reforma da Previdência, companheiros, como inclusive tem sido feito propaganda por parte da Tabata Amaral, ligada ao PDT, dizendo que fazendo uma ou outra mudança no projeto da reforma, se poderia aceitar algum projeto da reforma da Previdência. Ou por outro lado, inclusive, como os governadores do PT estão fazendo no Nordeste, anunciando a sua disposição de negociar o apoio à reforma da Previdência em troca de verbas que esse governo libere. Não, companheiros, está colocado para nós no dia 14 ir para a rua, junto com a juventude, para derrotar esse pacto, a reforma da Previdência e nenhum projeto alternativo de reforma. Isso passa. E aqui eu queria falar abertamente para os integrantes das centrais sindicais. Basta de negociar o nosso futuro em Brasília, com Maia, Guedes ou com o governo. Nenhuma negociação. A nossa saída, companheiros, está em voltar para os locais de trabalho, organizar milhares de assembleias em todos os locais de trabalho, para unificar com essa juventude que pode incendiar a nossa classe e derrotar todos os projetos da reforma. Queria dizer aqui também que aqui foi dito muito, foi falado muito em unidade, companheiros, e demorou dias e meses para que centrais como a UGT, por exemplo, aprovassem no seu Congresso a greve geral. Diga-se de passagem, aprovaram no seu Congresso, mas até agora, em nenhum site da UGT se convoca a greve geral do dia 14. Por quê? Por quê? A única alternativa que nós podemos buscar é que estavam esperando sair de uma negociação com Paulo Guedes, alguma coisa que pudesse privilegiar essas centrais. Por isso, a unidade não pode ser aqui na mesa em cima do carro de som. Ela tem que ser nos locais de trabalho, chamando a juventude a nos unificar para no dia 14 derrotar essa reforma reacionária. Não está colocado também, como colocou o Paulinho da Força, algum projeto desidratado da reforma, companheiros.
Temos que rechaçar qualquer projeto de reforma da Previdência. E por último, queria fazer um chamado aos companheiros do PSOL. Nós do Esquerda Diário temos colocado o Esquerda Diário em todas as nossas agrupações a serviço de construir a greve geral. Chamamos os companheiros do PSOL, companheiro Boulos, que tem percorrido as universidades, chamando a juventude a se unificar com a classe trabalhadora e derrotar por esse projeto reacionário. Companheiro, nós fizemos